Olá, boa noite. Está no ar o último programa da edição do TV Morfoses 2015, que acontece no Brasil, mais precisamente em São José dos Campos, interior do estado de São Paulo. E a gente vai conhecer agora quem são os convidados, aliás, as convidadas desse último programa do TV Morfoses. Vamos ver. Elizavec, aos 10 anos de idade, começou a trabalhar na televisão. Passou por teatro, TV e cinema. Protagonizou novela, clipe de banda e publicidades na TV. Tornou-se produtora de eventos antes dos 20 anos. Após 12 anos como atriz, decidiu mudar de profissão. Apresentou por 5 anos um programa de esportes, em que viajava todo o Brasil. Tornou-se locutora, cursou jornalismo e, ao concluir o 3º ano do curso, tornou-se repórter e âncora da principal afiliada da Rede Globo, a TV Vanguarda. Adriana Cohen é jornalista e gestora de projetos em educação e ciência, com foco em inovação. Mestre pelo LabJOR Unicamp, tem em seu currículo passagens pela New York Film Academy e Delbragem ONU. Foi criadora e co-coordenadora do projeto Escola Brasil de Jornalismo Científico. Comanda também as atividades do Núcleo Criativo e de Gestão em Ciência e Educação. Atualmente é coordenadora do maior projeto de videoaulas educativas no Brasil. Carmen Soriano Hernandes. Possui licenciatura em Antropologia Social. Coordena desde 2014 a área de rádio e televisão do Instituto Latino-Americano de Comunicação Educativa no México, no qual também exerceu outras funções, como coordenadora de informática educativa e chefe de programação da rede EduSat. Trabalhou também no Instituto Mexicano de Televisão e na Unidade de Televisão Educativa e Cultural. Silene Fernandes Bicudo, bacharel em Engenharia Civil, especialista em Gestão Universitária e Design Institucional, doutora em Computação Aplicada, atua como docente na Universidade do Vale do Paraíba, onde coordena a Univap Virtual, área da universidade responsável pelo desenvolvimento de sistemas de treinamento à distância e suporte no planejamento, projeto e desenvolvimento de materiais didáticos. Muito bem, essas são as nossas convidadas desse programa. Obrigada pela presença de vocês. No TV Morfoses 2016, estou com a cabeça em 2015, provavelmente, mas ok, consertado 2016. E lembrando que o evento ele é transmitido pela TV Univap, no canal 8 da NET, para todo o Vale do Paraíba. Também é transmitido pela Universidade de Guadalajara, no México, pelo canal Zoom da Colômbia e pelos parceiros da Associação de Televisão Educativa e Cultural da Espanha e também pela internet. Como o público aqui já sabe, mas talvez quem está chegando agora assistindo pela televisão não saiba, é possível participar também pelo Twitter, fazer o comentário, alguma crítica, algo que você queira dizer e marcar ali TV Morfoses, hashtag TV Morfoses, certo? Agora nós vamos conhecer, então, o tema do programa de agora. O audiovisual educativo está hoje entre os conteúdos mais consumidos nas plataformas de distribuição de conteúdo. São milhões de vídeos que vão do formato instrucional às conferências e aulas. Como esses vídeos podem colaborar com a melhoria da educação e o que podemos fazer para garantir que os objetivos educacionais sejam alcançados. Plataformas digitais de conteúdo audiovisual educacional é o tema do 6º programa do TV Morfoses Brasil 2016. Muito bem, a gente já abre, então, a nossa conversa aqui com a Adriana, que está aqui ao meu lado. Obrigada mais uma vez pela presença, Adriana. E a pergunta é a seguinte, no vídeo de apresentação do programa, foi levantada uma questão sobre o alcance dos vídeos educativos, porque eles são muito importantes, é preciso que sejam feitos, mas também é preciso que as pessoas assistam, né, que chegue até o público final. Então, quais estratégias a gente deve usar para que esses vídeos, de fato, atinjam o objetivo proposto e cheguem até as pessoas chamadas de público-alvo? Olá, boa noite, Elisa. Boa noite, o público que está aqui e para quem está assistindo pela web. Vou tentar falar devagar, a pedido aqui da Carmen também, em honra aí de quem é de outra, quem fala espanhol, enfim, né? Vou tentar falar despacio. Essa pergunta, Elisa, ela vai mais para o lado da gente entender um pouco o que é a educação do que formatos de como atingir
Vamos nos colocar, eu queria trazer algumas informações para nós pensarmos juntos. Vamos pensar que nós somos um país de mais de 200 milhões de pessoas, um país com longo histórico de analfabetismo, um país que, quando há a alfabetização, às vezes falta o letramento, e, às vezes, quando tem um letramento, falta a informação técnica profissional, e, às vezes, quando tem a informação técnica de formação profissional, falta a formação filosófica, né? Que é de você formar líderes e pensadores, etc. Dito isso, eu participo de um projeto, né? Eu faço a coordenação executiva de um projeto chamado YouTube Edu, que é um projeto do Google, em parceria com a Fundação Lema, que é uma fundação bem grande, que investe em inovação. Esse projeto foi lançado em novembro de 2013 para estimular a produção e o consumo de videoaulas educativas de qualidade em português. Traduzindo tudo isso, naquela época, quando o projeto foi lançado, vocês devem ter ouvido falar na Khan Academy, né? O Khan, super famoso, tal, nos Estados Unidos. E aí as pessoas traduzindo esses vídeos, ou então professores copiando aquele formato, o que também é super válido, etc. E daí qual foi o pensamento dessas instituições? Vamos estimular o que o Brasil tem de melhor, e o que o Brasil tem de melhor são os brasileiros, e a criatividade dos brasileiros, né? Então, tanto que o projeto segue a linha de que todos têm um jeito de ensinar e também vários jeitos de aprender, né? Então, o projeto foi lançado em novembro de 2003. Realmente, houve um aumento das videoaulas dentro do YouTube, né? Foram crescendo, e aí a gente foi tentando estimular de alguma forma. Por exemplo, foi visto que faltavam aulas, tinham mais aulas de exatas, eram necessárias mais aulas de português, geografia, história. E aí você foi estimulando e fazendo também projetos filhos, né, como uma caravana para ensinar as pessoas a utilizarem o audiovisual. Enfim. Agora, esse é só um pedacinho do que é a educação. Esse é só um projeto do qual eu participo. A educação é muito maior do que isso. Primeiro que eu queria... aqui está cheio de estudante, e nessas outras mesas todas se falou da comunicação, TV, vai acabar, não vai, como é que está o jornalismo, etc. Então, eu queria chamar a atenção para os estudantes que estão aqui, que, primeiro, a educação não é algo linear. A educação ela acontece de diversas formas, e foi falado na mesa anterior aqui, uma coisa linda, né? Todas as TVs são educativas, não tem aquilo só... porque tudo é educativo, né? Você tem uma informação, você tem um dado, e você transforma aquilo em conhecimento. É seu isso. E ninguém está à parte do conhecimento. Você vai transformar em conhecimento maior ou menor, dependendo do seu interesse naquela área, dependendo da sua leitura naquela área, mas ninguém está à parte do conhecimento. Você sempre vai transformar, né? E a educação, ela está de diversas formas. Ela não é um telecurso. Ela é também isso. Ela é um vídeo instrutivo, ela é um vídeo de turismo, que pode ter informações educativas, etc. O que eu queria lançar para vocês é o seguinte: a educação é também um mercado que, segundo informações de 2015, movimenta mais de 100 bilhões de dólares. Isso só no e-learning, né? Então, é o quê? A educação à distância, são as plataformas privadas, as plataformas abertas, e o jornalista pode e deve estar envolvido nisso. Muito bom. Você comentou aí sobre 300 bilhões
100 bilhões. Desculpe, 100... Em 2015. Em 2015. Foi a estimativa de... Isso é uma estimativa que eu acredito que ela é subestimada, porque, por exemplo, quando você tem um youtuber, né, um edutuber, como eu costumo chamar, você não sabe exatamente como quantificar muitos desses canais, porque eles recebem, muitos não cobram, né? A maior parte, por sinal, põe gratuitamente. E aí eles ganham de outras formas. Às vezes eles ganham numa palestra que eles vão dar, ou então pela publicidade ali, pela monetização. Mas, enfim, é um valor ainda subestimado. Então, assim, a educação é um mercado gigantesco, tanto a presencial quanto a virtual. E não sei por que a gente ainda está até diferindo isso, porque daqui a pouco vai ser tudo a mesma coisa. A mesma história de TV e internet. A gente está aqui discutindo se a TV vai morrer, se a TV não vai morrer. Olha, em algum laboratório, em algum lugar, tem alguém desenvolvendo uma coisa que a gente não faz ideia do que é, mas já está lá, e já está quase pronta, e vai ser lançada daqui a pouco. Então, daqui a pouco, TV e internet podem ser a mesma coisa, podem ser 5 coisas diferentes. O que a gente tem que estar preocupado é com o conteúdo. Uau! Exatamente, né? Educação é sempre mais importante. Quando a gente fala de educação, esse debate aqui propõe que a gente converse sobre educar à distância. E educar não é só a função da universidade, já que nós estamos aqui, não é mesmo? Não é só o ensino à distância da universidade. Um vídeo no YouTube, quem entra, por exemplo, somos mulheres aqui, vou puxar um pouco a sardinha para algo que eu particularmente faço. Entrar no YouTube e assistir um vídeo que seja sobre maquiagem, sobre alguma proteção de, não sei, de pele, qualquer coisa. Não só isso, também para saber sobre algum livro, sobre algum tema, sobre filosofia. Isso é uma educação à distância, independente se a pessoa está ganhando para isso, que movimenta, porque o mercado que movimenta, sem às vezes faturar em cima, qualquer pessoa que compartilha hoje um conteúdo educativo no YouTube, por exemplo, está disseminando uma informação para muita gente. E a gente nem sabe, às vezes, o poder que isso tem, não é? E educação à distância é algo que a professora Silene entende bastante. Então, já vou trazer aqui, levar a conversa para você também, Silene. A gente sabe que a educação à distância já evoluiu muito do que começou para agora, não é? Não só na questão do conteúdo, mas como esse conteúdo é espalhado para as pessoas. Porque vocês têm um lado positivo, que é quem procura o conteúdo educativo à distância, ele quer estudar, mas também precisa ser atrativo para manter essa pessoa por mais tempo. São muitos os desafios? Boa noite a todos, boa noite às minhas colegas aqui da mesa. Elisa, bem interessante sua pergunta, porque a gente tem visto, ano a ano, a evolução, o avanço nesse aspecto quando a gente fala de educação à distância. E o avanço, eu sempre procuro olhar em 3 caminhos, porque, geralmente, a gente pensa em avanço só em tecnologia. Mas, na educação à distância, na parte educacional, a gente tem que pensar tecnologia, a gente tem que pensar no modelo pedagógico que o professor vai usar essa tecnologia, e a gente tem que pensar também como os conteúdos vão ser distribuídos, como é que eles vão ser compartilhados e produzidos. Então, falando em tecnologia, nos últimos tempos, assim, o que eu posso destacar de avanços nas plataformas que fazem a gestão de educação à distância, eu acho que uma das principais seria os desenvolvedores, os que vendem plataforma, eles conseguiram trazer o ambiente para dentro do celular. Hoje, para nós, brasileiros, o celular é a porta de acesso, é a nossa principal porta de acesso à internet. Nós podemos ver aí que as operadoras de telefonia, elas vêm barateando cada vez mais o custo da oferta dos seus produtos. Então, elas já não pensam mais em chamada de voz. A preocupação dessas empresas, o foco dela é acesso à internet. E, principalmente, na mão dos jovens. Lógico, o custo não está ainda no tamanho
na acessibilidade que a gente gostaria, que nós brasileiros gostaríamos, mas já baixou bastante. O uso do telefone pré-pago é um dos caminhos, que o jovem, as pessoas, todo mundo está conectado. Então, eu destacaria isso como um avanço importante, tecnológico. Outro, os sistemas, os ambientes virtuais, que são inteligentes e adaptativos, que ele reconhece no aluno o conhecimento que ele já adquiriu anteriormente e ele oferece o conteúdo de aula, ele oferece aulas personalizadas para cada aluno. Então, a gente está aqui no Brasil, a gente está evoluindo gradativamente com isso. Nós temos fora do país algumas pesquisas mais avançadas com relação a isso, mas aqui no Brasil também a gente está evoluindo em termos de plataformas que entregam conteúdo personalizado. Isso evita que o aluno fique desinteressado, desmotivado, de estar repetindo um conteúdo que ele já conhece, ou o andamento da disciplina está muito avançado para ele, então ele pode fazer no tempo que ele quiser, né? Outra coisa em termos de tecnologia seria a realidade aumentada. A gente está vendo aí foto 360 graus, né? O que seria a realidade aumentada? Quem assistiu aquele filme, o Matrix, ou o Exterminador do Futuro, que a gente vê aqueles objetos digitais entrando no mundo real. Eles saem da cena imaginária e vêm para o mundo real. A realidade aumentada seria nós entrando no mundo deles. Então, através dessa realidade aumentada, a gente consegue entrar no mundo do objeto, nesse mundo imaginário, e conseguir captar o conhecimento ali, as informações ali dentro. Vou fazer uma pergunta a respeito de um comentário que você fez agora, que a pessoa, quando está na internet, ela tem a oportunidade de pausar o vídeo para fazer qualquer coisa que seja. Dentro da sala de aula, o aluno não tem como pausar o professor, não é mesmo? Tem, então. Às vezes ele foge, eu vou ao banheiro, vou tomar uma água, não sei. Dá uma fugida, mas tem de voltar. Então, esse é também um aspecto positivo, mas que também, quem estuda dentro de casa, por exemplo, ou na rua, dentro do ônibus, tem o ponto da distração. Então, será que isso também não compromete o aprendizado da pessoa? Então, para você ser um aluno de um curso, seja ele o mais simples possível, você tem que ter algumas características que são fundamentais. O foco, a disciplina desse estudante, a vontade de querer realmente aprender, eu acho que é o mais importante, né? Ele tem que querer aprender. Outro detalhe que é importante para se manter nisso é o processo pedagógico que é usado para passar esse conhecimento para o aluno. Não basta as tecnologias avançarem se o professor usar a tecnologia da mesma forma que ele usava na sala de aula. Então, a gente tem que usar modelos, processos pedagógicos. O que aconteceu? Jantaram a luz de velas. Olha. Mulheres no palco, que a luz caiu, não estou entendendo o que está acontecendo. Sempre. Agora pronto, podemos continuar. Muito bem, desculpe, Silene. Então, como eu estava dizendo, é que o professor também tem que se capacitar, ou ele tem que ser capacitado, e a gente vê muito nos cursos que formam o professor a ausência do uso da tecnologia. Não adianta você querer que o professor use na sala de aula se ninguém ensinou para ele como usar. Então, o processo pedagógico é muito importante também. Então, o que a gente tem de avanço no processo pedagógico, que são as coisas mais modernas, que a gente está ouvindo aí? A sala de aula invertida, o ensino híbrido, e as duas são muito parecidas. A sala de aula invertida, o professor dá a teoria para o aluno estudar em casa, com antecedência. E, quando ele vem para a escola, o professor não precisa gastar aquele tempo explicando toda a parte teórica, ele já pode partir para as experimentações, para as práticas. Então, é um modelo que é bem interessante, mas não é óbvio, fácil de ser implementado. Tá? E o último detalhe de avanço seria na parte de distribuição e construção, a elaboração de conteúdos.
A gente vê pelos MOOCs, que são esses ambientes online que são gratuitos, que muitas universidades estão usando, começou fora do país, e aqui no Brasil tem muitas universidades criando conteúdo para a internet e deixando livre, aberto e gratuito o processo de todo mundo. Então, isso é um modelo de desenvolvimento de material que também está em alta. A produção coletiva, falamos muito ontem, né, nas painéis aqui, sobre produção coletiva. As instituições, as universidades estão se unindo para poder criar conteúdos que que tenham melhor qualidade e que tenham um custo mais baixo de produção. Né? Então, e também a parte de você desenvolver conteúdos para multiplataformas, porque você não fica específico, você não tem um investimento para uma única plataforma, você pode usar aquele conteúdo em diversos locais. Então, são esses três avanços, tecnologia, modelo pedagógico e o processo de produção e distribuição de materiais, têm que andar juntos, não podem andar separados, senão o modelo de educação à distância tende a falir. E é interessante que, quando a gente fala de internet, de tudo que se debate, a gente sempre cai, às vezes, no mesmo lugar, que é a linguagem e a criatividade da internet. Porque você tem a facilidade do acesso. De qualquer lugar, hoje, a pessoa acessa a internet. Mas, se a linguagem não for atrativa, é muito simples. Ela, assim, em casa, ela tem o controle remoto, mas no celular também ela pode mudar de aba rapidamente. Professora Carmen, quando a gente fala de educação, de conteúdo interessante, de uma linguagem interessante, inclusive do interesse de quem está atrás desse conteúdo, a gente nunca pode esquecer que tem sempre um educador atrás disso. Então, independente da mudança, independente de ser na sala de aula ou de um conteúdo compartilhado na internet, é fundamental a valorização sempre dessa figura, né, que é o educador. Claro, bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a Fernando Moreira y a Gabriel Torres. Estoy muy emocionada de estar por primera vez en mi vida en Brasil, me hace mucha ilusión. Pero bueno, sí, efectivamente es fundamental la presencia del guía, la guía que te acompañe, ya sea en el salón de clase o a través de internet. Yo vengo del ILCE, que es el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Es un organismo internacional con 14 países miembros, que en mayo acaba de cumplir 60 años, y a lo largo de estos 60 años se ha dedicado justamente a usar la tecnología en apoyo a la educación. Empezó por las filminas, bueno, empezó por el cine, porque originalmente se llamó Instituto Latinoamericano de la Cinematografía Educativa. 2 años después cambió a Comunicación Educativa y empezó con el cine en apoyo a la educación, y de ahí se fue desde las filminas hasta ahora internet y el asunto de hacer modelos pedagógicos, justamente la importancia de hacer los modelos pedagógicos para el uso de las herramientas de la tecnología. La tecnología finalmente es solo una herramienta, que puede ser el pizarrón, el GIS, como pueden ser los interactivos, los programas de televisión, los videos. A lo largo de estos 60 años del ILCE se han desarrollado diferentes proyectos. Uno de ellos fue, ahí empezó la telesecundaria, que ha sido un modelo muy exitoso, que se transmitía toda la transmisión de televisión de educación básica para niños de 12 a 16 años, a 15 años, y había un maestro que les iba dando cada una de las materias, iba haciendo su guía en español, geografía, historia. Estoy hablando muy rápido porque está en portugués, ¿verdad? Bueno, espero que me estén entendiendo, creo que tengo que hablar un poco más despacio. Y después, con la llegada del internet, empezó a desarrollar unos proyectos muy interesantes. Hay un proyecto que se llama Redilce. Son unos proyectos colaborativos donde se conectan diferentes escuelas con un solo tema. Empezó en México, pero ahora ya se ha globalizado. Hay un proyecto sobre deforestación que se trabaja con Portugal, Costa Rica y el estado de Chiapas en México, y entonces son niños entre 10 y 12 años,
y cada uno platica desde su país cómo ven la deforestación, cómo lo vive cada uno. Este modelo se lleva en un aula de medios donde el maestro vaya a acompañar a los niños, entonces hay toda una propuesta del proyecto colaborativo. Tiene unos objetivos, tiene unas fechas para ir haciendo cada uno, tienen un registro. Entonces, en el ILCE justamente eso es lo que se ha tratado de desarrollar y de acompañar mucho, el uso de la tecnología con los modelos pedagógicos, y donde efectivamente lo que vamos concluyendo es que la presencia de una guía es fundamental, es fundamental. A senhora comentou sobre esses jovens de 12, 13 anos produzindo conteúdo e se comunicando aí com outros países. A gente tem, hoje em dia na internet, a figura do educador, mas também da pessoa que individualmente, porque todo mundo tem algo interessante para compartilhar com outra pessoa. E aí a gente começou a descobrir que com a internet a gente conseguiria compartilhar não só com uma pessoa, não só com o pessoal dentro de casa, mas também com pessoas de outros estados, de outros países. Então, ao fazer isso que vocês estão fazendo, ao levar esse poder da comunicação para esses jovens, vocês também mostram que eles... estou falando. Vocês também mostram que eles podem levar o conteúdo deles para outras pessoas. E isso é educar, que educar é aprender algo. Então, eles também estão educando. Sí, justamente ahorita en el ILCE se está desarrollando un laboratorio donde se está trabajando con niños para que ya no solo sean receptores de información, sino también construyan sus propios contenidos y su propio proceso de aprendizaje, sea no solo receptor, sino que el niño vaya aprendiendo desde programar para los diferentes software y todo esto que hay, hasta ir construyendo su propio conocimiento. Y mucho algo en lo que se ha trabajado en el ILCE justamente es un asunto colaborativo. Falando um pouco sobre o público-alvo do momento, os jovens, nessa geração XYZ, geração tão efêmera, que quer aprender agora e daqui a pouco já não quer aprender mais, que tem de fazer de tudo para conseguir prender a atenção, muitas vezes, do jovem, não é? Os professores dentro da sala de aula sofrem bastante com isso, porque tem o interesse do aluno, mas é a juventude que está ali, não é? Dispersa, querendo tudo ao mesmo tempo. Então, esse é um grande desafio na hora de produzir um conteúdo para esse tipo de público, ou você considera que não, que quando há aí o interesse, seja jovem ou adulto, ele fica ali conectado em frente a uma plataforma digital? Elisa, eu acho que a melhor pessoa para responder isso daí é um próprio educador que faz uma videoaula. Olhando pelo ponto de vista da comunicação, o que eu posso dizer é o professor que faz a aula, quando ele está presencialmente, já é bastante difícil realmente prender atenção, né? E aí, você quando faz uma videoaula, é um pouco mais complicado, porque você, antigamente, né, não tinha como prever essa reação rápida. Por que antigamente? Porque agora os lives, os ao vivo estão aí, os professores estão fazendo ao vivo, bombando mesmo, e o pessoal está dando like, está seguindo, está dando sorriso. E por diversas mídias. Esses professores eles estão se comunicando, eles estão ensinando por diversas mídias. Então, assim, mais uma vez, o que vale é o conteúdo. E o que é o diferencial de cada professor? É a sua originalidade. Então, não tem fórmula. Não tem como falar, se o professor fizer assim, um corte assim. Não, ele vai vendo o que o professor dessa nova... um professor multiplataforma, por assim dizer, precisa, é ter uma extrema atenção ao seu público. Entender o seu público, saber o que o público está pensando agora, o que é que ele quer. Claro, tem questões técnicas, por exemplo, mesmo que você faça um vídeo com o celular na mão, é interessante que você tenha esse vídeo tenha um bom áudio. Às vezes o pessoal pergunta, né, o que precisa, no mínimo, para um vídeo ter? Primeiro que o que precisa é ter o professor e o conteúdo que ele estudou e a forma que ele passa.
Segundo, ou terceiro, ou quarto, é ver uma questão técnica, principalmente, mais do que a imagem, é impressionante como o áudio tem uma interferência grande. E, só para falar um pouco sobre público, eu acho que a gente falar muito que o adolescente não quer se informar, ou que ele é muito disperso, não. O adolescente hoje, ele está que nem a gente, cheio de fontes, com muitas atenções. A gente está conversando aqui, eu estou notando aquelas meninas ali, eu estou notando alguém com celular ali. E isso vai para o meio virtual, quer dizer, você entra no Facebook, tem coisa se mexendo, só falta ter luzes de Natal ali. Então, a preocupação não tem que ser exatamente com achar que o estudante não quer informação, porque ele quer. Ele assiste, ele lê. Talvez ele não esteja lendo as coisas mais corretas, mas, por exemplo, o estudante está se informando pelo Facebook 40%, eu não vejo problema nenhum nisso. Porque antes ele poderia estar se informando 40% num jornal. O que a gente tem que se preocupar é a qualificação disso daí. Você pode se preocupar, sim, por causa de um monopólio de mercado. Mas não pelo fato... Porque antes, agora é Facebook, mas antes era o portal UOL. Antes, não importa. O jovem, ele tem discernimento, ele é inteligente, ele está recebendo muita informação. O que precisa, e aí até de uma forma pedagógica e geral, é de um direcionamento maior, de mostrar para o jovem o que é a qualificação e cada um fazer o seu papel, porque se nós, jornalistas, estamos também apurando bem, fazendo bem o nosso papel, a informação que vai chegar na timeline do Facebook é uma informação de qualidade. Então, assim, a culpa não está no jovem, né? Não está, pelo menos, em absoluto. Fazendo uma observação com relação a isso, as pessoas hoje, não só os jovens, mas as pessoas, elas estão mostrando onde elas querem buscar informação, elas estão dizendo que tipo de informação elas querem e quais elas não querem. Então, cabe a nós, que estamos do outro lado, de fornecer essas informações com uma qualidade boa, de fazer algumas observações. O que eles estão procurando? E a gente pode observar a inquietude dessas pessoas que buscam, que estão sedentas por algum tipo de informação, que eles deixaram de ser só consumidor e eles estão produzindo informação. Por quê? Talvez a gente não estivesse oferecendo o modelo que eles quisessem receber. Então, eles ficaram inquietos e foram produzir. Então, nós, enquanto educadores, no meu caso, a gente tem que realmente prestar atenção, porque essas pessoas mostram o jeito que elas querem receber e de que forma a gente tem que entregar. Só fazendo um adicional aqui ainda essa questão de Facebook, um grande perigo que mora aí também é o grande perigo que existia antes, que é o nosso conhecido agenda setting. Porque o que é o problema do Facebook? É de você ficar monotemático, você está sempre seguindo as mesmas pessoas. Isso é um problema de algoritmo até. É drástico, é uma coisa difícil, você precisa instruir as pessoas sobre esse uso. E aí, daí você fala bem assim, mas qual é a agenda setting minha? Né? Agora são os meus amigos, é o pessoal da esquerda, é o pessoal da direita. E aí você vai ficando, você acha que o mundo é aquilo que não tem. E, mais uma vez, é um trabalho pedagógico, inclusive dos familiares, de mostrar que não, a gente precisa ter argumentos para fazer oposição, para conversar, para argumentar, porque agora são as pessoas que nós seguimos no Facebook. Mas antes era o editor do jornal, era a linha de editorial de tal jornal. Não, era o dono de tal jornal. Então, a agenda setting sempre teve. O nosso discernimento é que, com tantas informações, é que precisa ser maior ainda, na minha concepção. Sim, muito bom.
E relacionado ainda ao Facebook, muitas vezes, quando a gente observa, não só o jovem, qualquer pessoa que esteja usando a internet, a gente pensa que ele está ali no Facebook, às vezes, só conversando com um amigo, que tudo bem, se ele quiser fazer isso também é uma questão dele. Mas, muitas vezes, a partir do Facebook, você pode clicar numa informação que vai levar você para outro mundo. Um dos problemas, claro, a gente tem os lados positivos e negativos, mas é que muito se fala que o jovem se educa, assim, digamos, lendo só a manchete. E aí, quando você pergunta o que você tem a dizer sobre esse assunto, não que o jovem tenha de responder tudo, isso não é uma pressão em cima do jovem, nada disso. Mas quando você pergunta o que você sabe sobre o assunto, muitas vezes falta, mas é uma questão também da vida, de tempo, do andar da carruagem, com o passar do tempo ele vai aprendendo cada vez mais. Mas, às vezes, falta ele, de fato, entrar ali naquele conteúdo e absorver aquela informação, que pode acontecer aos poucos ou não, enfim, vai do tempo do aprendizado de cada pessoa. Mas, partindo dessa premissa, rede social, internet, vocês pensam, professora Carmen, em como ligar esses dois mundos? Trazer esse conteúdo que está sendo compartilhado na internet, em diferentes plataformas digitais, mas para que também alcance o jovem por meio de uma rede social, de um Twitter, de um Facebook, ou até de um Periscope, não é, que é o ao vivo, que tanto se fala, né, esse bendito ao vivo, que realmente é a atualidade e é o futuro. Mas como é que vocês já estão fazendo para unir esse conteúdo educativo, para, de repente, conseguir pegar o jovem lá através da rede social? Yo creo que lo que tenemos que hacer es usar justamente todos estos medios, no descalificarlos. Todo tiene su parte buena y su parte no tan buena. Y hay que aprovecharlos, hay que usarlos. Hay muchos maestros que ya comparten parte de las clases, las tareas por Facebook, las envían, las solicitan, dudas. Entonces yo creo que esto es una herramienta que hay que usarla y no hay que descalificarla. Es como todo, tiene su parte buena y su parte mala, como Internet, pero creo que la inmediatez de la información puede ser uma maravilha em muitos sentidos. E o que vocês pretendem fazer de agora adiante, quando a gente fala em educação à distância, educação na internet, o que vocês pretendem fazer para continuar sempre se atualizando e buscando aí novas formas de se comunicar? Sí, justamente es como ir trabajando muy de cerca con la tecnología, lo decían en una de las mesas anteriores, para el asunto de los ingenieros en sus desarrollos para la salud y todas estas cosas. Entonces, la tecnología para la educación es algo con lo que hay que ir caminando todo el tiempo. En el INSE tenemos la maestría justamente en comunicación y tecnología educativa, que lo que va buscando es ir conociendo todos estos modelos y ver de qué manera. Sabemos también que hay una gran deserción en educación a distancia y eso ha tenido que ver justamente cuando no se va de la mano proyectos creativos, innovadores y sobre todo con un modelo pedagógico que los acompañe. E na internet também tem o conteúdo de todo mundo, tanto do educador, como também da pessoa que está ali educando um conteúdo mais caseiro, ensinando algo de dentro de casa. Isso pode ser um perigo para quem está querendo aprender, para quem está a fim de conhecer, de evoluir o conhecimento. Isso é um perigo também, porque você pode assistir a qualquer vídeo, mas o que é verdade e o que não é dentro da internet, porque tudo é compartilhado. Pues sí, sí es un peligro, pero también hubo docentes cuando nos tocaba estar en la escuela que había maestros que podían ser un peligro cuando descalificaban mucho a algún niño, cuando no tenían la sensibilidad de acompañarlos. Entonces, creo que todo tiene su parte buena y su parte no tan buena y hay que ir, sobre todo cuando son niños, irlos acompañando mucho. Cuando ya están los jóvenes más grandes ya van teniendo un criterio, ya tienen una formación previa y van sabiendo como por dónde sí. Creo que sí, el internet en los niños hay que acompañarlos siempre, hay que ir con ellos para conocerlo. Realmente, esse discernimento a gente vai ter que ir construindo com o passar do tempo, né? Com a experiência, com o amadurecimento de cada um. As crianças, realmente, elas precisam ser orientadas, observadas, né? Porque a internet oferece coisas não tão boas. Se a gente for fazer uma
um levantamento, a gente vai ver que tem muita coisa realmente que não é interessante, conteúdos que não são verdadeiros. Então, realmente, esse discernimento a gente vai ganhando com o tempo. E as crianças devem ser observadas, né? Tem uma coisa que é uma vantagem quando a gente fala de vídeos educacionais, é que, pela premissa, você tem um educador por trás, né? Então, assim, pelo menos... E, claro, o educador, de repente, pode ser um educador que está saindo ali da linha, alguma coisa assim. Por isso que, na plataforma YouTube Edu, a gente tem um trabalho diferenciado, que é de curadoria, né? Então, todos os canais que entram para a plataforma... quem quiser abrir o seu canal educacional no YouTube, está lá, como todo mundo, pode abrir qualquer canal, enfim. Para entrar na plataforma YouTube Edu, eles passaram por uma curadoria. Então, assim, é um reforço. É claro que a gente já está lidando com o educador, quer dizer, você já está tendo um material aí qualificado, porque a gente acredita, né, na educação. A pessoa está fazendo o máximo dela para querer disseminar o conhecimento, e como a internet ela é potencializadora, né? Eu acho que, para mim, inclusive, é o maior ganho das videoaulas, e quando você fala da multiplataforma, é potencializar a educação, porque a educação sempre foi feita, sempre vai ser feita, e sempre foi necessária e sempre vai ser necessária. Quer dizer... e, principalmente, no nosso país, assim, né? Que, se nós caminharmos muito em educação, a gente ainda vai estar, de repente, ali no meio. Tem muita gente, nós somos privilegiados, todo mundo que está aqui nesse auditório é um privilegiado. Porque tem gente que realmente tem dificuldades, inclusive, de ler uma placa de um ônibus. Então, mais uma vez, eu chamo os estudantes que estão aqui para se envolverem mais com a educação, se envolverem mais com conhecimento multiplataforma, e não só falar de educação, mas continuarem estudando permanentemente, porque, realmente, a educação é transformadora, e a educação não deixa ninguém desempregado. Talvez não é o emprego que você quer. Não é nem desempregado, porque emprego é uma coisa e trabalho é outra. A educação não deixa ninguém sem trabalho. Talvez não é o emprego que você deseja, almeja, no valor que você quer. Mas, para quem estuda, o mundo está aí. A gente está... Pode ficar com o microfone. A gente está se encaminhando já para o fim aqui do programa, e esse é o último programa do TV Morfoses, dessa 15ª edição. Então, nesse clima de fim de evento, vamos, então, resumir, falar um pouco do futuro. O que a gente pode esperar para a educação à distância para os próximos anos? É uma pergunta um pouquinho complicada, porque, com essa transformação constante da internet e das formas de se distribuir conteúdo, a gente pode esperar tudo. Mas, a curto prazo, o que vocês conseguem observar aí para um futuro da educação à distância? Então, uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que é interessante, que está sendo bastante explorada, é a parte dos jogos, que ele atrai... você consegue atrair as pessoas de todas as idades, né? Dependendo do modelo instrucional que você cria o jogo, ele pode se tornar interessante para todas as faixas etárias, né? Então, eu vejo essa parte de jogos para várias plataformas, também jogos multiplataformas, e principalmente os jogos voltados para o celular, né? a mobilidade, eu vejo como uma coisa que realmente pode funcionar, desde que seja bem feitinha, que tenha realmente um objetivo educacional para isso. Por exemplo, alguns sites de língua portuguesa, inclusive, ou deve ter também de língua espanhola, que, por meio de um quiz, de uma brincadeira, você consegue testar se é com S, se é com Z, se é com C cedilha, não sei, estou chutando aqui. Mas, às vezes, numa brincadeira, você consegue aprender demais. Então, por isso que faz muito sentido imaginar que o game já faz parte do presente, mas também vem com uma força muito maior ainda, não é?
Não é do seu tempo, Elisa, mas quando eu era menor, eu brincava de forca, né? Gente, mas stop, também... tudo era no papel, né? Hoje em dia... Você já brincou de stop, gente? Todo mundo? Stop, era Pouca gente. a forca. Ai, que tragédia. Então, a gente, jogo da velha, era tudo no papel. Hoje, esses pequenos e simples jogos, né, que mexem com a cabeça, um exercício para o cérebro, eles são feitos da forma digital. Então, por mais simples que ele seja, ele traz algum tipo de produtividade intelectual para a pessoa, né? Então, é um caminho legal, eu acho. Yo creo que la educación a distancia habría que verla con una convergencia de medios, sobre todo en nuestros países de América Latina, donde todavía la televisión juega un papel muy importante y podemos pensar que es un espacio donde todavía no llega la Internet. En México el 50% del país aproximadamente no tiene conectividad a Internet, entonces es un porcentaje alto. La televisión satelital todavía es una herramienta importante que puede apoyar a que llevemos educación. Bueno, yo creo que la televisión siempre educa, ya lo había comentado alguien, la televisión es algo que educa siempre, ¿no? No quiere decir que toda la televisión tenga contenidos que tengan que ver con la currícula, pero sí hay canales de televisión que son como muy formativos, y la convergencia de medios yo creo que es algo que habría que ver en este momento en nuestros países en la educación a distancia. A senhora citou a televisão, porque acaba que a gente fala tanto de internet, porque é tão atual, mas é claro que a televisão não pode ser deixada de lado, porque já educa há tanto tempo, e independente do conteúdo que a televisão publique, está sempre educando alguém. Pode não agradar a uma pessoa, e quando não agrada a gente pensa, nossa, isso não é educação. Isso é uma besteira dizer, né? Porque se não agrada a mim, pode agradar a outra pessoa. Então, a televisão ainda é o veículo com maior força e com maior potencial para conseguir disseminar conteúdo educativo. Aliás, conteúdo, porque todo conteúdo compartilhado já está educando alguém, não é? Y creo que ahí el reto es construir producciones, que ya lo dijeron en otras mesas también, creativas, inovadoras, propositivas. A curto prazo, eu vejo, a curtíssimo prazo, né? Vamos falar assim, a questão dos apps, dos aplicativos, isso é muito forte. O Brasil está engatinhando nisso. E mesmo assim, foram até falados dados, né, e são dados do IBGE de 2014, quer dizer, dados de 2014, esse ano, né, foram lançados os dados de 2014, e a gente já está falando em números defasados. Então, assim, são mais de 130 milhões de pessoas que têm aparelho celular. Dos estudantes, cerca de 70%, de escola pública, mais de 90% tem celular, acima de 10 anos, né? E de escola privada, mais de 90%, desculpa, e de escola pública, mais de 60%. Isso são dados de 2014. Então, e foi vendido muito celular depois disso. Então, é fato, assim, o acesso à internet pelo celular é uma realidade e que nós, comunicadores, precisamos estar atentos, e os educadores também. Então, a questão do aplicativo a curtíssimo prazo, eu acho que é algo muito forte, e os vídeos, e até os vídeos agora em 360 graus, enfim. O próprio, um dado aqui, acho que vocês já perceberam que o Facebook, o vídeo anda sozinho, né? Daí, se você clica, que você... Depois que eles fizeram isso, eles aumentaram incrivelmente o nível de acesso a vídeos. Então, assim, a gente tem que entender esse mercado, tem que entender o que é que está acontecendo para fazer propostas interessantes e propostas que, às vezes, têm a ver com esse mercado e, às vezes, que não tem nada a ver com esse mercado. Então, a curtíssimo prazo, o que eu acho que, profissionalmente, a gente tem que ter essa ideia de ler muito o que está acontecendo com o mercado, os acessos, as análises de diversos meios,
de diversos ambientes, inclusive leituras econômicas. A gente precisa saber o que está acontecendo, não só de comunicação. E o mercado, e aí envolvendo o mercado de comunicação, envolvendo jornais, TVs, etc. O que você pensa aí que pode ser de comunicação, podcast, tal. Essas pessoas precisam estar abertas para dar espaço, e dar espaço ou gratuito ou dar espaço financiando essas novidades. Porque isso é uma experiência da ciência, né? Só você colocando bloco na rua, só você podendo utilizar a metodologia, só você testando, é que você vai saber o que vai pegando ou não. Às vezes você começa ali com 10 experimentos e termina com 1. E um certeiro, um de sucesso, etc. Então, por exemplo, a própria Univap, ela tem... aqui vocês já são bastante criativos, inclusive uma menina, uma profissional que trabalha comigo, saiu aqui da Univap, e eu sou encantada com ela, porque já tem essa multiplicidade. Agora, a própria universidade ela tem que estar aberta para experimentações, e experimentações como foram faladas aqui, não só de como jornalista para jornalista. Se não abrir para outras áreas, se o comunicador não passar a falar com o engenheiro, não passar a falar com o médico, se não passar... Simplesmente, vocês vão estar alimentando... Iremos, né? Não vocês. Iremos alimentar uma conversa que não vai avançar, porque o mundo é muito mais do que isso, e o mundo está correndo pelo lado das exatas também, então a gente precisa entender e precisa fazer parcerias e precisa fazer relacionamentos e para propor coisas criativas, tanto em conteúdo quanto em formatos. Alguma colocação mais? Não? Você falou dos erros. Quase sempre, para a gente chegar no acerto, tem de errar muito antes, não é? Então, o erro nunca pode ser desconsiderado. Acabou o TV Morfoses 2016, esse foi o último programa dessa edição. Primeiro, claro, agradecer a todo mundo que assistiu, acompanhou aqui pela televisão e também pela internet, o público que esteve aqui presente também, aqui na Universidade do Vale do Paraíba, muitos alunos, educadores, curiosos, e com certeza o evento sempre tem mais força quando tem um público, afinal de contas é feito para alguém, não é sempre feito para o público. Obrigada pela presença de todo mundo que acompanhou, a vocês também, que embelezaram esse programa Beleza Feminina. Desculpem, homens, né? Mas realmente teve uma beleza, uma coisa especial esse momento aqui. Foi uma coisa incrível. Obrigada a vocês todos que vieram aqui também para debater no TV Morfoses. E é isso, chegou ao fim. A gente se vê, então, numa próxima edição. Até lá. Productores, realizadores, youtubers, animadores, TV makers. TV Morfosis, gestión y consumo de contenidos digitales, 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, Expo Guadalajara.